Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Crenças Religiosas e Filosofias de Vida. E o tema específico é sobre o Espiritismo. Vamos conhecer essa doutrina, vamos conhecer sua origem, vamos conhecer os pontos específicos. Mas antes disso, olhem para a tela e vamos refletir essa mensagem. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Allan Kardec. Então é importante começar sempre com um pensamento. Lembrem-se que o nosso componente de ensino religioso, nesta série, tem o objetivo máximo: ensinar você, estudante, debater um pouco sobre essa questão do respeito à tradição religiosa do outro, a liberdade, o respeito à democracia, certo? Então vamos lá aqui. Olhem, na tela nós temos a seguinte questão. Vejam só, a nossa série, ela fala justamente sobre as tradições religiosas com mais adeptos no Brasil, segundo o censo 2010 do IBGE. E o objetivo geral, qual é o objetivo geral? Reconhecer e valorizar a coexistência das diversas crenças religiosas e filosofias de vida como atitude ética de respeito à vida e à dignidade humana. Lembrando sempre essa questão, a coexistência e o respeito à democracia, à pluralidade de crenças e tradições religiosas. Lembrando que o nosso país é o quê? Laico. Lembrem-se disso. E a democracia, sempre tocando nessa tecla, o respeito. Vamos lá. Então, trago para vocês na tela a seguinte questão. Segundo o censo 2010 do IBGE, os espíritas representam 2% da população brasileira. Ainda trago a seguinte questão. Entre 2000 e 2010, o número de espíritas no país cresceu 65%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O espiritismo tem 3,8 milhões de fiéis autodeclarados, segundo o IBGE, e 30 milhões de simpatizantes, segundo a Federação Espírita Brasileira. Ainda trago esta informação. Os resultados do censo 2010 indicam importantes diferenças dos espíritas para os demais grupos religiosos no que se refere ao nível de instrução. Vamos conhecer? Vejam só, este grupo religioso possui, segundo o IBGE, o quê? A maior proporção de pessoas com nível superior completo, 31,5%, e as menores percentagens de indivíduos sem instrução, 1,8%, e com ensino fundamental incompleto, 15%. Então vamos ver aqui, conhecer um pouco, vejam só os dados específicos. É importante conhecer os dados específicos sobre a questão do espiritismo, depois vamos conhecer a origem e os seus pontos e a crença. Ainda na tela nós temos a seguinte questão. Ainda segundo o censo, o estado com maior proporção de espíritas no Brasil era o Rio de Janeiro, 4%, seguido de São Paulo, 3,3%, Minas Gerais, 2,1% e o Espírito Santo, 1%. Vamos ver aqui. Na tela, ainda trago para vocês esta informação. Espiritismo ou doutrina espírita é uma doutrina religiosa, filosófica, mediúnica e moderna espiritualista de moral cristã codificada. Vejam só, de moral cristã codificada. Olhem só, estudantes, conhecer a especificidade da fé, da tradição religiosa do outro. Isso é o princípio básico do respeito, da convivência de uma sociedade
plural. Lembrem-se que em nossa série estamos debatendo justamente o que? As tradições e filosofias de vida com mais adeptos no Brasil. E hoje, essa questão específica sobre o Espiritismo. Aqui eu trago para vocês uma informação bem brasileira. Olhando para a tela, nós temos a seguinte questão: o pioneirismo da Bahia. Afirma-se que a história do Espiritismo no Brasil remonta ao ano de 1845, quando, no então distrito de Mata de São João, na então província da Bahia, teriam sido registradas as primeiras manifestações. E aqui ainda temos esse conhecimento. Vamos ver aqui. Olhem, aqui trago para vocês essas informações. O Espiritismo é uma religião, doutrina, que acredita que a alma ou espírito continua viva pós-morte. O Espiritismo surgiu na França em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritas, de Allan Kardec. Vejam só que esses pontos são altamente informativos. Vejam só, nós já conhecemos o que? O Brasil, a relação com a Bahia, e agora vimos que o Espiritismo é uma religião, uma doutrina, a alma, o espírito, conhecer a origem na França, com Allan Kardec. Então são pontos específicos importantes. Vamos lá aqui. Ainda trago essas informações. Olhando para a tela, nós temos o seguinte: a doutrina é baseada em 5 obras básicas. Quais são? Chamadas de Codificação Espírita, publicada por Kardec entre 1857 a 1868. A codificação é composta por, primeiro, o Livro dos Espíritos; segundo, o Livro dos Médiuns; terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo; quarto, o Céu e o Inferno; e o quinto, a Gênese. Esses são os livros importantes, os livros dessa doutrina, os livros mais importantes, mas temos outros. Vejam só, somam-se ainda as chamadas obras complementares, como o que é o Espiritismo, Revista Espírita e obras póstumas. Um desafio importante sempre é conhecer as obras, conhecer os textos que são caros, sagrados para aqueles que são adeptos de outras tradições diferentes da nossa, para que nós possamos sempre entender esse princípio do respeito e a pluralidade. Vejam só, conhecer o outro, o respeito e a dignidade. Vamos adiante. Na tela nós temos a seguinte informação. Vamos ver. Seus seguidores consideram o Espiritismo uma doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do homem e acreditam na existência de um Deus único, na possibilidade de comunicação útil com os espíritos através de médiuns e na reencarnação como um processo de crescimento espiritual e justiça divina. Esses são os princípios básicos, é aquilo em que se acredita, certo? Então é importante conhecer. Vamos ver aqui, olhem só essa informação. De acordo com o Conselho Espírita Internacional, o Espiritismo está representado em 36 países ao redor do mundo, sendo o mais difundido no Brasil. Então vejam só, é uma tradição religiosa, certo? Que tem vários adeptos brasileiros. Então é por isso, caro estudante, é preciso conhecer sempre essa questão, conhecer e entender a fé do outro, a tradição do outro. Olhem aí, o Brasil como sendo o país com maior concentração de adeptos do Espiritismo. Vamos ver aqui, atenção, na tela nós temos a seguinte questão. Vejam só, espiritualista, em conformidade com a academia, com a ciência, é aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo. Enfim, conforme Allan Kardec, que nós estamos vendo que é o fundador dessa doutrina, todo espírita é necessariamente espiritualista. E sem que
todos os espiritualistas sejam espíritas. Ou seja, existem outras tradições que são espiritualistas, mas não são espíritas. Então é importante lembrar que o termo espiritualista é em oposição ao materialismo. E segundo Kardec, o que? Todo espírita, ele é espiritualista. Então é importante entender isso aqui. Vamos ver aqui. Outra informação. O Brasil é o país que tem mais pessoas espíritas no mundo, como eu falei. A religião também é conhecida aqui com o nome do seu fundador. Muitos a chamam de kardecismo, em homenagem a Allan Kardec. Vejam só, mas quem é esse Allan Kardec? Quem é este homem? Quem é esta personalidade? Quem é este fundador? Vamos conhecer. Na tela, nós temos o seguinte. Seu nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, certo? França, ele é francês. Ele nasceu em 1804 e morreu em 1869. Quem foi ele? Foi um influente educador, pedagogo, autor e tradutor francês. Ele escreveu sob o pseudônimo de Allan Kardec e notabilizou-se como codificador dessa doutrina. Então vejam só, ele é francês. Olha a foto dele, para quando vocês virem essa foto, já reconhecer. Esse aí é o Allan Kardec, é importante conhecer. Vamos lá. Ele foi discípulo do reformador educacional suíço Johann Henrique Pestalozzi e um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, mais notoriamente o que? A mediunidade, assuntos cuja investigação costumava ser considerada inadequada. Então é importante conhecer. Vejam só, certo? Essa questão da mediunidade que nós vamos conhecer, o espiritualismo. Vamos ver aqui. Olhando para a tela, trago essa informação. A mediunidade ou canalização designa a comunicação entre humanos e espíritos, ou a manifestação espiritual via corpo físico que não lhe pertence. Os espíritas alegam que, quando espíritos desejam comunicar-se, podem entrar em contato com a mente do médium e assim se comunicar por várias formas, como oralmente, psicofonia, pela escrita, psicografia ou ainda se fazendo visível ao médium, vidência. Esses são esses 3 pontos de comunicação. Vamos ver aqui. E ainda nós temos as crenças. Quais são as crenças? Vamos ver. A doutrina espírita baseia-se em 5 pontos principais. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a imortalidade da alma ou espírito. Terceiro, a reencarnação, pela qual as pessoas voltam ao nascer depois da morte, para se aprimorar. Quarto, a existência de outros mundos habitados. Quinto, é a lei da causa e efeito, pela qual o destino de cada pessoa está relacionado aos atos que pratica em vida. Esses são os 5 pontos de crença do Espiritismo. Vejam só, prezados estudantes, vejam como é importante conhecer a tradição. Veja como é importante conhecer aquilo em que o outro acredita, certo? Veja como é importante conhecer as grandes tradições religiosas e filosofias de vida com mais adeptos no Brasil. Isso é um exercício importante para o respeito, para a democracia, para a pluralidade, para o respeito ao outro. Retifico, bato nesta questão. Vamos lá aqui. Na tela nós temos a seguinte questão. Seus ensinamentos principais são o amor ao próximo, o amor a Deus, a caridade e a evolução do ser humano. Vejam só, para eles não existe culto, ritual nem sacerdote na doutrina espírita. Segundo ela, todos serão salvos, alguns antes, outros depois, de acordo com o progresso espiritual de cada um. O Espiritismo não combate nenhuma religião. E trago para vocês também uma foto, certo, de uma
reunião espírita. Então é importante sempre esta questão. Vejam só, pontos como o amor, certo? A crença em um Deus único. Vejam que são pontos comuns a tantas tradições religiosas que aqui nós debatemos, nós conversamos. Então essa série mostra justamente, aliás, ela procura justamente isso, certo? Mostrar ao estudante, a você estudante, essa questão do respeito. Vamos ver aqui, ainda na tela nós temos, os espíritas acreditam na mediunidade. O que é isso? Pela qual uma pessoa com percepção extrasensorial, ou seja, acima do normal, denominada médium, pode ver pessoas mortas e ouvir o que dizem, entre outras coisas. Olhem isso aqui. Em 1884 foi fundada a Federação Espírita Brasileira, que se destacou muito durante a administração do médico carioca Bezerra de Menezes. Olha a foto de Bezerra de Menezes, considerado o Kardec brasileiro. E aqui, no Brasil, as organizações espíritas realizam amplo trabalho social, mantendo asilos, creches e outras instituições. Aqui agora, vamos começar a falar um pouco sobre alguns brasileiros, certo? A mais que se destacam nessa doutrina. Temos aqui o mineiro Chico Xavier, seu nome é Francisco Cândido Xavier, um dos principais médiuns brasileiros. Foi mineiro da cidade de Pedro Leopoldo. Chico Xavier, desde criança, anteve situações, ouvia o que os outros pensavam e via a mãe morta, que aparecia para lhe dar forças. Trago para vocês o grande médium Francisco Xavier, certo? Como é importante conhecê-lo. E aqui nós temos alguns pontos sobre ele. Chico Xavier vivia em Uberaba, Minas Gerais, e trabalhou como funcionário público até se aposentar. Depois dedicou todo o seu tempo livre a atender as pessoas que o procuravam em busca de ajuda. Foi indicado por diversas instituições para o Prêmio Nobel de Paz. No ano de 2000, ele foi escolhido como o mineiro do século. E a seguinte questão, olha o que ele dizia. Chico dizia que iria morrer quando todos os brasileiros estivessem muito felizes. Morreu no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil venceu a Copa do Mundo de Futebol pela 5ª vez. E para falar de um nome brasileiro, de um espírita vivo, um grande nome, vejam só aqui, nós trouxe para vocês, na tela nós temos Divaldo Pereira Franco, ele é baiano, de Feira de Santana, é um professor, médium, escritor, orador, filantropo brasileiro. É considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita na atualidade. Aqui nós trago para vocês uma foto de Divaldo, certo? E nós temos sobre ele o que? Suas palestras promovem o pacifismo, estabelecem pontos de convergência entre a doutrina espírita e a ciência, principalmente a psicologia, e incentivam a busca constante pelo autoconhecimento, ancorada em conhecimento sobre a psicologia e doutrina. Divaldo também prega experiências extracorpóreas durante o sono, quando o espírito viaja para outras dimensões e quando retorna, imprime neurônios cerebrais nas suas lembranças. Então, estudante, é importante lembrar sempre o conhecimento. O que fizemos hoje foi o quê? Um breve conhecimento, passeio sobre a doutrina espírita. Vimos suas origens, vimos a etimologia, vimos aquilo em que ela acredita e prega. E nós temos aqui o quê? O Educa-PE. Para você, estudante, que quer se aprimorar nas tradições religiosas e em outros assuntos e outros componentes, fiquem aqui conosco no Educa-PE, certo? Sempre conectado, conhecendo mais e pesquisando. Um forte abraço. Deixe um abraço para os nossos professores de ensino religioso, a Vinícius, professor aqui de Libras, intérprete, a Ronaldo aí no som, a professora Rosália, a professora Shirley. Um forte abraço a todos vocês e fiquem conosco.